Isaías capítulo 6 é o texto da palavra para a sua vida nesta noite. Isaías, grande profeta do Velho Testamento, capítulo 6. Se você tem dificuldades em encontrar, Isaías é o quinto livro depois de Salmos, e Salmos é o grande livro praticamente no meio das Escrituras. Isaías, o capítulo 6 deste livro profético do Velho Testamento. É a palavra do Senhor, então, que eu encontro nesta noite, certamente neste momento que o Espírito Santo tem para a sua vida. E então agora que o seu coração e o coração de cada um aqui receba com alegria a palavra do Senhor. Ouçamos a palavra, a narrativa desta experiência do profeta, capítulo 6. Este capítulo é identificado como a narrativa do chamado profético do profeta Isaías. O profeta Isaías, lembrando, é o profeta chamado evangélico. Ele viu de uma forma muito especial, distinta, bem a vinda de Jesus Cristo, o Messias, o ministério, a obra que Jesus Cristo faria. É um profeta realmente messiânico e é um livro, então, que precisamos olhar e ler sempre com muito cuidado e deve estar na nossa leitura sempre. Isaías, capítulo 6. E diz assim a narrativa: ouça a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está inteira cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela colocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados,
assim a santa semente será o seu tronco. Isaías, profeta, falando 7 séculos antes de Jesus Cristo. E aqui a sua chamada, nesta visão. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Serafins proclamavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então nos serafins voou, trazendo uma brasa viva do altar. Tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, sua culpa foi removida. Então ouvi o Senhor conclamando: a quem enviarei? Eu respondi: envia-me. Vai, diga a este povo, torne insensível o seu coração. Até quando, Senhor? Até que as cidades estejam em ruínas e seus habitantes, e sem habitantes. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o tronco. Escute esse testemunho. Um homem chamado Jacob Needleman escreve assim: eu fui um dos observadores do lançamento da Apollo 17 em 1975. Foi um lançamento noturno e havia centenas de pessoas sentadas nas arquibancadas, agitadas e aguardando ansiosamente o lançamento. E havia também centenas de repórteres no gramado à volta, numa típica atitude cínica, bebendo cerveja, contando vantagens, esnobando o conhecimento e analisando tudo de forma crítica. E assim todos estavam esperando pela subida desse foguete de 35 andares de altura. Logo começou a contagem regressiva final. E quando se anunciou o 0, imediatamente começou o lançamento. A primeira coisa que se vê é uma luz laranja extraordinária, brilhante, no limite do que se suporta olhar. Tudo mais à volta fica iluminado por essa luz. Então começa a subida lenta, em silêncio total. Isso porque leva alguns segundos para o som soar aos ouvidos. Então, em seguida, se ouve um zunido e depois um ronco tão forte que penetra e sacode o observador. É possível praticamente ouvir os queixos caindo. O sentimento de assombro toma conta de todos os observadores, enquanto a enorme máquina sobe mais e mais e mais. No primeiro estágio, passa a brilhar uma luz azul maravilhosa, fazendo o foguete parecer uma estrela, sendo difícil pensar que há seres humanos lá dentro. Todos os observadores, calados e imóveis, ficam conjuntamente a olhar no foguete subindo. Enquanto o foguete desaparece, atingindo as alturas, há um silêncio total. Então as pessoas se levantam lentamente dos seus assentos, uns ajudando os outros. Parece que todos se tornaram bondosos e serenos. As pessoas se olham, passam a falar, mas falam suavemente
e atentivamente. Todos demonstram que foram impactados pela maravilha e assombro do lançamento e, de repente, se comportam de forma diferente. É interessante notar a reação humana quando ele é colocado diante de uma observação que o sacode quanto àquilo que ele pensa de si mesmo, aquilo que ele vê de si mesmo e sobre aquilo que ele pensa e vê sobre a realidade. Algo acontece e ele é levado a dimensionar as coisas novamente. E há então esse impacto na sua atitude, na sua forma de ver as coisas, na forma até de se comportar. Esta narrativa deste observador, dessa testemunha daquele lançamento, lembra então bastante, ilustra bem a experiência de Isaías lá em Jerusalém, 7 séculos antes de Cristo. Não foi um lançamento de foguete, mas foi algo muito maior e muito mais espetacular, algo que transforma aquele grande foguete, a explosão, as cores, a subida, aquela enorme máquina, torna tudo isto algo muito pequeno. Isaías diz: eu vi o Senhor e vi a glória dele encher a terra. Isaías foi impactado pela glória de Deus. A glória de Deus sacudiu Isaías, virou Isaías ao contrário. Isaías nunca mais foi o mesmo. E nesta noite a palavra de Deus vem ao seu coração, à sua vida, dizendo a você: seja impactado pela glória de Deus. Você já foi impactado pela glória de Deus? Já foi mesmo? Você já teve esta visão, esse encontro com a glória de Deus que o transformou, o virou, o mudou completamente, e você olha para trás e diz: nunca mais pude ser o mesmo. Você já foi? Não estou perguntando se você já foi impactado por religião, por uma igreja, mas se você foi impactado pela glória de Deus. Seja impactado. E nesta noite você possa ser, se não foi ainda, impactado pela glória de Deus. Que glória é essa? Que impacto causa? Por que um impacto tão grande? É preciso atentar para a dimensão dessa glória. Atente para a dimensão. Você já atentou para a dimensão dessa glória? Atentou, assimilou. O foguete subiu naquele dia, em 1975, e este homem, o senhor Jacob, estava lá, ele presenciou, viu que muitos foram impactados, porque ali tão próximos não tinham como não ser impactados, mas sabe, até nós aqui no Brasil, quem estava aqui, ouviu falar desse impacto. Talvez viu na televisão, mas não teve. Ouviu falar do lançamento, mas não teve o mesmo impacto. Não foi impactado como aqueles que ali estavam. Porque não esteve próximo, não olhou com cuidado, não pôde atentar, não assimilou, não foi assimilado. É preciso atentar à dimensão da glória de Deus. Ouvimos falar, até reconhecemos que Ele tem uma glória, quem sabe, mas não chegamos a este ponto, este nível de realmente entender, de mencionar como é grande, como é tremendo. Talvez boa parte de nós ouviu falar sobre o lançamento de foguetes tantas vezes, mas nunca imaginamos que estar ali seria como essa testemunha descreve o que é estar, e realmente dimensionar, estar exposto à dimensão do que é o lançamento.
Você já foi exposto à dimensão da glória de Deus? Você já tentou? Aqui nesse texto uma visão. E a visão do profeta. Viu realmente Isaías o Senhor? Sabemos que não, nenhum ser humano pode ver a face de Deus. Mas aqui na forma de uma visão, de uma forma que é imediata, não imediata, e ele então, com esta visão, Deus torna possível Isaías ter uma exposição à glória de Deus. Algumas coisas aqui nesta visão poderiam se identificar como concreto, por exemplo, o altar. Altar havia no templo, mas também há muita coisa metafórica, por exemplo, o manto, não é? Real, que então ali estava, e algumas coisas são indefinidas, debate se está se referindo ao templo em Jerusalém, na visão de Isaías, ou ao templo celestial, que não seria o templo físico em Jerusalém. Os serafins, seres celestiais, não estamos dizendo que é mitológico, certamente Deus deve ter criado muita coisa além de nós, mas há aspectos aqui das asas que poderiam ser figurativas para nos dar uma expressão de como eles são, mas de forma metafórica. Enfim, é uma visão onde há o indefinido, onde há o metafórico, onde há o concreto, e aí está então toda esta visão de Isaías, e ele vê a glória de Deus. Agora ele diz que ele viu no ano em que o rei Uzias morreu. Neste século, nesta época de Isaías, Israel havia se dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Jerusalém estava no reino do sul. E então Isaías está em Jerusalém, no reino do sul. E o rei, no reino do sul, era Uzias. Uzias governou por cerca de 52 anos. Um longo reinado. Não somente um longo reinado, mas ele foi um bom rei, cometeu uma falha no final da sua vida, do seu reino já, mas através dos anos foi um bom rei, e não somente foi um bom rei, moralmente falando, mas ele levou o reino do sul a uma era de prosperidade, onde havia segurança, entende? Econômica, você entende? E então havia todo aquele descansar na realidade política social, todo descansar no rei, grande reinado. Uzias, que termina o seu reinado em 740 a.C., termina neste ano, tendo paralelamente, próximo ao lado, o reino da Assíria, o império, na verdade, se formando e crescendo, os ninivitas, gente terrível, tornando-se poderosa e dominando. 745 marca essa ascensão. 5 anos, o rei Uzias morrer, começa a surgir no horizonte esse panorama mundial perigoso para eles. Mas está Uzias lá, o grande rei, líder. No horizonte, os assírios crescendo, dominando de forma opressora e terrível, destruidor. Mas Uzias está no trono. São 52 anos, é um líder tremendo, nos trouxe até aqui, nos deu tempo de prosperidade e segurança. Há uma tranquilidade. De repente, Uzias morre. Uzias morre. E é nesse momento que Isaías vai ao templo e tem essa visão, é levado em êxtase a ver essa visão. E talvez é levado a essa visão, fica implícito isto, porque o coração de Isaías está pesaroso. E agora? O rei Uzias se foi. Como ficará a nossa situação? A nossa vida? A questão econômica, a segurança, a política? Como ficamos nós em tudo isto? O que a história tem reservado? Qual é o nosso amanhã? Temor, preocupação, desassossego. Talvez ele vai ao templo se refugiar e buscar ali o conforto e a direção. É aí que ele tem a visão tremenda. Diante de um tempo de incerteza,
e ele vê ali a glória de Deus enchendo a terra toda, diz o texto. A palavra glória, no hebraico, a língua do Velho Testamento, vem na raiz da palavra peso. Vê o peso de Deus. A ideia de que a glória tem um peso, ou que peso, então, seria uma ideia que representa o que é a glória, aquele impacto extraordinário. O rei Uzias morreu, o trono está vazio, mas eu vi um trono, diz Isaías, exaltado, alto. Não qualquer trono. Um trono alto, exaltado. A glória de Deus. É verdade que o trono de Judá, o reino do sul, está vazio. Não sabemos o que vai acontecer agora. Onde está o líder para essa hora? É verdade que o cenário, o panorama mundial é terrível, começa a se formar nuvens negras no horizonte. O que vai ser agora? Acabou, perdemos o controle, vem o pior. Eu vi um rei, um trono maior do que o rei Uzias, por mais glorioso que tenha sido o reinado dele. Você já enxergou isto? Você já enxergou isto? E diz que o manto enchia o templo. Este manto real você já deve ter visto em filmes, ou talvez em fotografias de alguma família real, como por exemplo a família real inglesa, o manto real. Aquilo é um símbolo do poderio. Mas este rei, o Senhor, assentado num trono alto, elevado, exaltado, tinha um manto que enchia o templo, isto é, preenchia tudo. É um manto longo, enorme, é muito poder, é muita majestade, é incomparável. Mas se o manto enchia o templo, diz depois que a glória dele enchia a terra. Aqui nós temos a glória de Deus transcendente, templo, numa visão, Deus em glória, além de nós. Mas esta glória transcendente não está ausente desta terra onde nós vivemos, com os assírios batendo a porta, com as nossas estruturas incertas e aquelas que nós confiamos, de repente, rui, cai. A glória de Deus está aí. E Deus está presente, sim, mas o Deus que senta no trono alto exaltado para todo sempre. Maior do que os assírios, maior do que o rei Uzias, maior do que minhas preocupações, é este. Enche o templo, o palácio celestial, e a sua glória está sobre a terra, não está longe de nós. Aí vem a figura dos serafins acima. Essa ideia como compondo um quadro. Falei da família real, você deve ter visto também já essas fotos da família real. Então, por exemplo, se é um rei, é o rei, do lado dele é a rainha, e depois os outros são arranjados na forma de uma apoteose à volta dele, e forma esse equilíbrio simétrico, que representa a realeza, representa a glória, o poder. Esta é a ideia. Então eu vi um alto sublime trono centralizado e à volta compondo esses seres celestiais chamados serafins. Belo quadro, um quadro impressionante. E o que quer dizer a palavra serafins, esse ser? Na verdade, serafins não é um título, mas uma descrição. Quer dizer seres ardentes, inflamados, a ideia de fogo. Imagina este quadro. E representação gloriosa. Lá estão os serafins. Tem 6 asas, 3 pares. 2 cobrem o rosto ou os olhos, mostrando então a reverência pela glória de Deus. Mas também eles cobrem os pés. Os pés se referem então a direção, iniciativas, caminhos nas Escrituras. Isto é, eles não têm caminhos e iniciativas próprias.
pés estão cobertos, mas duas asas continuam voando porque eles estão à disposição para fazer aquilo que o rei quer que eles façam. Enfim, esta é a apoteose total, grande esta glória, tremenda esta glória. E o que é que esses serafins fazem ali? Diz o texto que eles gritam, clamam, cantam, santo, santo. O que quer dizer a palavra santo? Kadosh. No hebraico, isto é a ideia do resplandecer, a ideia de santidade de Deus. A palavra santo é uma referência àquilo que resplandece, mas num sentido de ser distinto, separado, esta pureza. Mas diz o texto que eles diziam 3 vezes neste cântico. A letra deste cântico tinha 3 vezes santo, santo, santo. É isto no hebraico, é a ideia de essa tríplice colocação, é a ideia do quê? De um superlativo, mas é de um superlativo. 2 vezes já era um superlativo, mas 3 é a única vez que encontramos as Escrituras. 3 é que Deus realmente é aquele outro, que nada tem a ver com as nossas misérias, a nossa limitação, nossa pequenez. Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Você entende quem Deus é? Você entende? Proclamavam. A ideia é de um ato contínuo, dando a entender que isso não cessa nos céus. A glória de Deus não é um dia, não é 52 anos como o rei Uzias, é para todo sempre. Você entende isso? É da eternidade. Antes de nós sermos até qualquer projeto. Milhares, milhões de anos. Isso será para todo sempre. Numa antífona, a ideia é que uns diziam santo, 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 e os outros respondiam. Mas eles falam do Senhor dos exércitos. A ideia de poder. O Senhor dos exércitos celestiais, não há o que possa resistir o poder desse reinado. Ele é Senhor. E aí nós encontramos ele enviando Isaías para uma obra e ele demonstra, quando ele fala com Isaías e o comissiona, que ele é o Senhor da história. Ele tem uma história. Ele tem o controle da história. Nós pensamos que são os governos, são os assírios, é o rei Uzias. Eles controlam a história. Não, é Deus que controla. E Deus terá a última palavra. Ele é glorioso. Deus é glorioso, meu irmão. Eu disse que Deus é glorioso. Você já tentou para a dimensão da glória dele? Nós enxergamos a nossa glória. Enxergamos a glória dos nossos Uzias. Enxergamos a glória, ficamos com medo até dos nossos assírios. E nós sofremos porque nós não enxergamos a glória de Deus. E nós ficamos na mesmice, num nível de mediocridade, porque nós não enxergamos, nós não atentamos para a dimensão da glória de Deus. Mas Isaías teve esse dia, quando ele viu, ele atentou para a dimensão da glória de Deus e foi impactado. Para ser impactado, você precisa atentar para essa dimensão. Atente. Seja impactado, seja impactado. Mas o que acontece quando você é impactado para a glória de Deus, ou pela glória de Deus? Então gritei, diz Isaías, um brado, talvez um brado sofrido, um gemido. O que ele grita no meio daquele templo, daquela visão, de repente tomado, impactado, sacudido, não se contendo, ele grita, ai de mim, estou perdido. Você já chegou a esse ponto? Você já foi impactado pela glória de Deus? Não havia o que dizer a não ser isto.
Diante da glória de Deus, Isaías reage desta forma: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E nesta miséria minha, eu vi o rei, não o rei Uzias, não Tiglat-Pileser, o rei dos assírios. Eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. Estou perdido. É interessante olhar, examinar essa palavra perdido no original, quer dizer estou calado. Por que perdido na tradução? Porque a ideia do uso de calado no original se contrapõe a um estado onde Isaías, em contraposição à glória de Deus e o cântico dos serafins, ele é alguém que não tem condições de participar em nada daquilo ali. Ele está condenado a ficar à parte, calado. Ele não tem um direito, ele não tem a possibilidade, ele não tem a condição de fazer parte deste reinado glorioso, desta presença de glória. Ai de mim, sou um homem pecador, tenho os lábios impuros, minhas ações não são as ações corretas, nos negócios, das transações, no lidar com as pessoas, é imoral. Conheço o meu coração, conheço minhas atitudes, e mais, não somente eu, mas o povo à minha volta. Isaías, diante da glória de Deus, discerne qual é o problema humano. O nosso mundo hoje enfrenta todo tipo de dores, é impressionante que eles não conseguem discernir qual é o problema humano. Estamos esfarelando, caindo aos pedaços, e aí ficam discutindo teses sociológicas, políticas, psicológicas, pedagógicas. Ninguém quer reconhecer e não ver o mal que está por detrás de tudo. Mas quando o mundo vê a glória de Deus, quando você ver a glória de Deus, ela vai brilhar sobre você, você vai enxergar. Você não vai enxergar as coisas na superfície, você vai enxergar lá no fundo a raiz. Há um mal no coração humano, em cada um. Isaías viu o mal no seu coração. Qual é o problema humano? O mal. O que é o mal? O coração humano que corre contrário à vontade de Deus, esse Deus santo, santo e santo. A humanidade que escolhe os seus próprios caminhos e acha que ela pode ser a sua própria resposta, e acha que ela pode ser sua própria salvação, e acha que ela pode ser a sua própria referência de como viver, não precisa de Deus, não vai ouvir Deus, Deus não existe, ou se existe não presta atenção, não enxergam a glória dele, estão entregues aos seus próprios caminhos, e a coisa começa a cair. Isaías vê o problema humano no sentido individual, pessoal, mas agora ele enxerga também no nível social, vivo no meio de um povo que é como eu. O mal presente na sociedade, o mal presente na mídia. Temos isso em toda a situação, toda a mídia, em todos os ramos de conhecimento. E Isaías dimensiona, não somente discerne o mal, mas ele dimensiona corretamente. É algo que contamina tudo, inclusive a mim. Isaías, então, faz o que aqui? Faz esta confissão. Diante da glória de Deus, não há o que fazer a não ser confessar a sua realidade. É impossível, não há como negar, não há como pôr panos quentes, não há como manobrar, não há como inventar desculpas, não há como colocar explicações. Sabe, Deus, eu tenho lábios impuros, sabe por quê? Meus pais, o governo e a escola, ou meu terapeuta, sabe como é que é? Não está me ajudando bem.
Eu sou um homem de lábios impuros. Está diante da glória de Deus, toda explicação, toda racionalização perde qualquer espaço ou efeito e a realidade exposta não há como negar. Ai de mim! Estou perdido. Os argumentos vazios das ciências humanas caem por terra. Seja impactado pela glória de Deus. Você possa ser levado a confessar sua condição real e verdadeira diante de quem Deus é. Seja impactado pela glória de Deus. Mas quando você está ali e é levado a confessar, vendo quem você é, e não há como negar, só há uma solução. Louvado seja o Senhor, porque há essa solução que se chama graça de Deus. Seja impactado pela glória de Deus e entregue-se à graça dele. A maravilha nesse texto é, ao mesmo tempo que nós vemos a glória de Deus, em termos da sua majestade, poder e transcendência, nós vemos também que essa glória chega à terra também, e chega à terra particularmente em graça. Diz aqui que entre as coisas que aconteciam no templo, houve o fenômeno do templo ficar cheio de fumaça. O templo estava cheio da glória de Deus, mas esse templo cheio da glória de Deus também estava cheio de fumaça. De onde vinha essa fumaça? A fumaça vinha do altar. O templo tinha o altar. O que é o altar? O altar é onde se fazia o sacrifício. As ovelhas, por exemplo, em Jerusalém, eram entregues ali, os cordeiros. No lugar do quê? No lugar daquilo que Isaías viu de si mesmo diante da glória de Deus e confessou. Eram entregues no lugar do ser humano perdido, de um ser humano impuro. E essas ovelhas sacrificadas ali eram símbolos, eram lembranças proféticas de que a ovelha das ovelhas viria, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E faria o último sacrifício, então o sacrifício real e não mais simbólico, não mais o sacrifício profético, mas a realização da promessa, e um sacrifício de uma vez por todas na cruz, no altar da cruz. Por mim, de lábios impuros, e pelo povo que também confessasse. É o altar. E o altar tem um fogo tão alto ali, para então ser poderoso e suficiente, em graça perdoadora. Tão forte o fogo que a fumaça toma conta do templo, abençoada fumaça, é do altar, é da graça de Deus para Isaías, o perdido, e para mim também. E o serafim vai buscar uma brasa deste altar e tocar a boca de Isaías. Esse toque com o calor, fogo do altar. Mas este fogo do altar é um fogo, sim, ele queima, sim, mas não fere. Ele queima o pecado, mas não o pecador. Ele queima a língua pecaminosa de Isaías, o falar pecaminoso, mas não destrói Isaías. É o fogo que vem para purificar e não para destruir. É o fogo do altar. Graça de Deus. E é declarado para Isaías: a sua culpa está removida. Oh, dia abençoado este. E abençoado quando você pode ter um encontro com a sua história. É verdade que tem muita gente errada, vivo no meio de um povo de lábios impuros. É verdade que, vivendo no meio dessa gente, coisas ruins têm acontecido para você,
Pessoas têm feito coisas para você, mas sabe, maravilhoso é o dia quando você é a glória de Deus e você não vê somente o mal nos outros, mas é em você mesmo. Eu tenho muitos atalhos, muitos erros da minha vida, não fui sábio, não andei nos caminhos do Senhor, tenho consequências. Bendito o dia quando você confessa, vê isto e você finalmente se entrega à graça de Deus e a sua culpa é removida. E porque a culpa foi removida, então há perdão. O sacrifício vicário propicia o perdão a Isaías. O que nós temos aqui é a confissão, é o perdão, é a absolvição e em seguida então a transformação de Isaías. Esta é a experiência com a graça de Deus. O encontro na cruz de Jesus Cristo passa por esses 4 movimentos sempre. Sempre os 4 movimentos da confissão, do perdão, da absolvição, a culpa removida e transformação. Foi impactado pela glória de Deus. Entregou-se à graça. Você já se entregou à graça de Deus? Se você ainda não viu, não foi impactado pela glória de Deus, você se acha ótimo? Há algumas coisinhas para arrumar aí, não é verdade? Mas é pouca coisa. Você dará um jeito, com algumas meditações, algumas ações. É preciso se ver a profundidade da condição moral, e somente quando se vê a glória de Deus. E aí então, confessando, é que se entrega a graça. Por que eu vou buscar a graça se eu acho que eu sou ótimo? Só busca a graça de Deus quem entende que é um perdido, de lábios impuros. Não quando entende que os outros têm, mas quando você entende que você tem. E você diz, para mim é só a graça. Estou perdido. Ai de mim. Ninguém se entrega a graça enquanto não chega aí. Nós estamos reunidos aqui nesta noite e milhares de pessoas estão lá fora, indo daqui para lá, assistindo sua televisão. Eles não precisam da graça. Eles não são pessoas perdidas. Eles estão muito bem. Só está aqui quem precisa da graça. Quem viu a glória de Deus e viu seu estado lamentável. Os outros não precisam. Eles estão ótimos. Não viram a glória de Deus. Estão iludidos na verdade. Entregue-se à graça. Seja impactado pela glória de Deus. E quando você se entrega à graça, você passa a ser orientado pelo governo de Deus. O Senhor está onde? No trono. Ele é maior que Uzias, que os assírios, o grande império da época que se formava ali. Deus vai falar a Isaías em seguida, no final deste capítulo. Deus é quem toca a história. E é uma história que passa por perturbações e conturbações de um mundo que é longe de Deus, e um mundo perturbado de aflições e de incertezas. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle e Ele tem um propósito de redenção. Deus está agindo o seu plano, o seu projeto de redenção. Quando você se entrega à graça porque viu a glória de Deus e é transformado, você aí se orienta, não pelo que você vê no jornal, não pelas esperanças últimas deste mundo, não pelas esperanças do materialismo, do consumismo. Você se orienta pelo governo de Deus. Eu estou marchando na direção do trono elevado e alto. Minha marcha e meu ritmo é ditado por Ele. Eu olho as notícias, olho as conversas, olho as propostas, mas não me defino por elas. Eu defino meu coração, minha atitude, minha esperança no trono que é alto, é exaltado do Senhor dos Exércitos. Seja impactado pela glória de Deus.
E aí não há o que fazer. Não há o que fazer a não ser responder à chamada de Deus. Você já respondeu? Isaías tem um momento maravilhoso. Ele é purificado, perdoado, transformado. Ele não seria mais o mesmo. Isaías ia sair dali para não mais caminhar nos trambiques, nas maracutaias, nos golpes, na laranjada, em tudo mais, no propinaço. Nas imoralidades outras. Mas ele ia sair dali com um chamado. Vem a pergunta: a quem enviarei? É interessante que depois há uma segunda pergunta: quem irá por nós? E Deus falando no plural, e entendemos já refletindo o conceito da Trindade implícita no Velho Testamento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a quem enviarei? Voz no singular, depois a voz no plural ao mesmo tempo. Deus Trino. Mas as duas perguntas falam da mesma coisa. Quem é que vai nos servir neste mundo? Deus estabelece um plano que envolve chamar homens. Ele tem os serafins. E os serafins certamente reconheceriam, entenderiam como um grande privilégio fazer a vontade de Deus na história humana, mas Deus escolheu trabalhar através de seres humanos. Jesus diz para os seus discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho. E é nos dito nos textos do Novo Testamento que os anjos gostariam de fazer isto. Privilégio, mas há um chamado. Você tem um chamado? Você já ouviu um chamado? É verdade que você levanta, trabalha a semana toda. Você compra, às vezes vende, você passeia, mas qual é o seu chamado? Em tudo isto, é uma fragmentação de atividades e ações para encher o tempo e acabar com o tédio da vida? Ou há algo mais elevado, mais nobre, mais digno, algo significativo? Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? E depois de você passar por este mundo, por os anos que você está passando, no final das contas, qual foi a tua obra? Talvez você diga: não, foi cuidar da minha família. Excelente, bom, mas é pequeno. Qual é a tua obra? A palavra de Deus diz que nós fomos criados para a glória de Deus, este Deus glorioso. E é somente aí que nós encontraremos aquilo que o nosso espírito pede, finalmente, algo que realiza. Sim, haveremos de cuidar da família. Sim, haveremos de trabalhar, mas tudo para a glória de Deus. Qual é o teu chamado? A quem enviarei? Chamado maravilhoso. Nada como atravessar esses anos aqui neste mundo, sabendo qual é o meu chamado e que ele é um chamado da glória eterna. E eu haverei de desfrutar, eu haverei de ter meu entretenimento, haverei de ter meu trabalho, haverei de construir projetos, mas nada é o chamado primordial, é a razão primordial, mesmo porque tudo isso vai passar. Tudo isso é feito diante de Deus e para a glória de Deus. Eu sou enviado ao mundo. E aí é que Isaías responde: envia a mim. Envia a mim. Você já respondeu isto. Você caminha os seus dias, onde você passa, onde você trabalha, no lar onde você habita, na escola onde você está, dizendo: Senhor, eu sou o seu enviado, envia a mim. Eu caminho no meio de um povo de lábios impuros, mas os meus foram purificados, e eu caminho refletindo a presença de Deus, a glória dele. E alguns de nós haveremos de ter uma chamada que envolve algo mais específico, no sentido até de um projeto dedicado,
a obra de Deus, a igreja, missões, mas a maior parte de nós não, mas todos nós igualmente temos um chamado, somos missionários, somos sacerdotes, se nós vamos servir ao Senhor lá do outro lado do mundo ou se ficamos em Bragança. Todos nós, e fomos impactados pela glória de Deus, temos um chamado, todos nós temos dito sim. Você já disse sim? Ou você está aí querendo salvar a pele? Conquistar o mundo. Esse é meu chamado. Como os homens de lábios impuros da sociedade estão fazendo, pensando nessa glória deles. Chamado. E que chamado maravilhoso. É um chamado de redenção. Deus envia Isaías. Envia Isaías para o meio daquele povo, que era o povo de Deus, mas que tinha dado as costas para Deus. Ele diz, você vai e fala. Você fala, Isaías, mas eles não vão ouvir. Que missão difícil. Você se sente assim também? Você vai falar, a quem enviarei? Envia a mim. Então vai, Isaías. Você vai, mas ninguém vai ouvir. Tantas coisas que extrapolam as nossas vontades, nosso entendimento, o que nós queríamos que Deus fizesse, Deus faz de outra forma. A verdade é que aí está um povo rebelde, lábios impuros, longe de Deus, que precisa passar pelas correções do Senhor. Você vai ao seu trabalho dizendo, envia-me, Senhor, e não há o que fazer a não ser dizer, envia-me, porque eu vi a glória do Senhor, e vou, mas ninguém lá quer saber de nada com relação à glória de Deus e à graça dele. Vou para a minha família, meus parentes, é a mesma coisa. Mas vai, você é meu mensageiro, você foi impactado pela minha glória, você confessou, você se entregou à graça, você agora é orientado pelo meu governo, meu plano absoluto, soberano, você pertence a um plano maravilhoso, ainda que pareça perdedor, parece que ninguém quer nada, vai. Mas Deus termina a sua fala dizendo o quê? Ele diz que é como o carvalho que é cortado. Carvalho que é cortado. Mas depois ele brota outra vez. Nós não estamos acostumados a ver muito carvalhos, mas nós acho que vemos, todos nós temos visto o eucalipto. Quero plantar eucalipto, todo mundo que tem um pouquinho de terra e não quer ter muito trabalho, quer ganhar um dinheirinho com ela, eu vou plantar eucalipto. Por quê? Porque o eucalipto você corta, depois ele brota de novo, você corta, vende e ganha dinheiro, ele brota outra vez. Aí você corta de novo, ganha dinheiro e ele brota outra vez. Por algumas vezes. Deus diz a mesma coisa. Todo este coração duro. Quanto mais fala da minha glória, o povo não quer, se torna mais impertinente, dá mais as costas. É interessante como a glória de Deus, o brilho da glória de Deus é semelhante ao sol. O sol que endurece o barro é o sol que derrete o gelo. Se ele derreteu Isaías, esse mesmo Deus, quando fala da sua graça e glória para o povo, causa uma reação diferente, o barro endurece. Você vai, Isaías. O povo vai dar as costas, mas sabe, Isaías, eu tenho um plano de redenção que não vai fracassar. O que eu quero realizar vai ser realizado. E você faz parte desse plano. No final eu tenho meu broto. Tem o governo da história e tem um plano e um plano de redenção. E você já faz parte desse plano. Você foi impactado pela glória de Deus. Você é enviado aos amigos, à família,
à igreja e alguns a missões. Alguns para contribuir para missões, outros para ir. Fazemos parte de um plano que nós não entendemos em grande parte. E o fato de o mundo estar cada vez mais fechado não quer dizer que Deus não está mais no trono ou foi embora. Através de nós, Deus tem um plano maravilhoso. Você tem esse chamado? Seja impactado pela glória de Deus. Você já foi impactado? Há muita religiosidade, nem o impacto da glória de Deus. Esse é o problema. Eis-me aqui. Não há o que fazer quando se vê a glória de Deus a dizer isto. Vou te servir, andar com o Senhor, agora e sempre. É impossível dizer qualquer outra coisa. Eis-me aqui. Envia-me. Vamos orar. Da presença do Senhor.